Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei juntinho com vocês, estudantes e professores, nas interações via chat dessa aula muito importante. Eu vou pedir para a produção colocar na tela para vocês o título da nossa aula. São as diferentes formas de concepção da geopolítica mundial e as organizações internacionais. É a segunda parte dessa aula, lembrando que ela traz a mesma habilidade das aulas de história que nós tivemos essa semana e também na semana passada. Quem vai conduzir essa aula, claro, é o professor Antônio Russo. Tudo bem, Pro? Tudo bom, Pro Luiz? Obrigado aí pela participação mais uma vez aí nas aulas aí do ensino médio, né? Quero aí dar uma boa tarde para os alunos, para os professores, né? E a todos aí que irão acompanhar essa aula de geografia, né? Que será, né, a última ao vivo aí do semestre, né? Então vai ser fechado aí com chave de ouro, falando sobre geopolítica, né? Porque na outra próxima semana é feriado, para todo mundo descansar, um descanso merecido, e as férias aí começam aí a partir do dia 16, né? Então, hoje, dia 2, né? Vai ter aí essa última aula aí do primeiro semestre, aí para depois vocês virem aí, né, com as turbinas aí renovadas para o segundo semestre, né? E quem está todo mundo junto aqui novamente, juntos, né, virtualmente, né? Luiz, quer passar aí o que nós vamos trabalhar hoje? Claro, vai aparecer na tela para vocês os objetivos, a habilidade e o objeto do conhecimento da nossa aula. A habilidade, como eu falei para vocês, é a CHS 204, a mesma que nós trabalhamos nas aulas de história, comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes e grupos sociais, culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, considerando os conflitos populacionais internos e externos, a diversidade étnico-cultural, as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas, né? Então, está aí a unidade temática, território e fronteira, e o objeto do conhecimento, o pensamento geográfico e as diferentes concepções da geopolítica, potências mundiais, fronteiras, territórios e territorialidades, organismos internacionais e políticas de administração nacionais. Nós vamos começar a nossa aula assistindo a um vídeo sobre a questão palestina produzido pela ONU. Vamos lá? A Palestina é uma terra sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Quando a ONU foi criada, em 1945, a Palestina era administrada pelo Reino Unido, sob mandato recebido em 1922 da Liga das Nações. Após o término do mandato britânico, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs uma partilha do território. Ela previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu independentes. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, mas um Estado árabe palestino ainda está para ser criado. Como resultado da guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos, em 1948, quase 750 mil palestinos foram arrancados de suas terras e se tornaram refugiados. O sofrimento dos refugiados da Palestina continua sem solução até hoje. Em 1967, depois da Guerra Árabe-Israelense, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Ao menos 500 mil palestinos foram deslocados de suas casas, cerca de metade deles pela segunda vez desde 1948. Ainda em 1967, o Conselho de Segurança da ONU pediu a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios então ocupados e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os estados da região. Desde 1967, sucessivos governos israelenses estabeleceram assentamentos no território ocupado da Palestina. Atualmente, mais de 520 mil colonos israelenses vivem em cerca de 150 assentamentos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental.
Hoje, dos mais de 11 milhões de palestinos em todo o mundo, 5 milhões são atendidos pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRWA. Ela atua na Jordânia, Líbano, Síria e no território ocupado da Palestina. Em setembro de 2011, a Palestina fez um pedido para se tornar um Estado-membro da ONU. Enquanto a recomendação do Conselho de Segurança exigida para adesão está pendente, a Assembleia Geral concedeu à Palestina, em 2012, o status de Estado observador não membro. As negociações diretas entre israelenses e palestinos paralisaram em setembro de 2010, depois que Israel se recusou a parar com o avanço dos assentamentos ilegais. Os dois lados retomaram negociações em agosto de 2013. Em julho de 2014, episódios isolados desencadearam um novo surto de violência na região, com bombardeios contra Gaza e o lançamento de foguetes contra Israel. A operação militar de Israel, que aconteceu entre julho e agosto de 2014, deixou cerca de 2.100 palestinos mortos, incluindo 506 crianças. Cerca de um quarto da população precisou buscar refúgio nas instalações da ONU em Gaza. 228 escolas foram danificadas, destas 26 ficaram totalmente destruídas. Neste período, a ONU deu assistência a cerca de 300 mil pessoas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse esperar que o mais recente cessar-fogo se transforme num processo político que consiga estabelecer uma paz durável na região. É isso aí, pessoal. Então é uma situação aí complexa, né, entre árabes e israelenses, né, que a gente vê aí vem de longos períodos históricos, né, e que foi bem retratado aí nesse vídeo aí, apesar de ser curto, mas que tem aí e mostrou bem explicitamente, né, o que acontece, né. Então, os israelenses, né, povoaram essa região aí através de comunidades, principalmente as comunidades agrícolas, chamadas aí de kibbutz, né, e aí, logicamente, né, cada um, obviamente, vê o seu lado, né, o certo seria sentar, conversar, né, ter a ONU, né, ou algum país, né, tendo uma representatividade aí para se fazer, né, um acerto, mas é complicado, né. Eu trouxe até um conjunto de mapas para vocês verem, né, essa formação territorial, né, que vem aí desde 1947, né, quando a Inglaterra, né, deixou o território, né, e essas partes coloridas são as decisões de divisórias, né, entre, né, a Palestina e Israel, né. Então, a gente vê que muda-se a situação durante os períodos, né, mas continua nessas situações aí que a gente acaba acompanhando aqui no Brasil por noticiários, né, sempre gera aí um conflito, né, e obviamente quando chega a guerras, né, quem sofre são os civis, né, principalmente, né, do lado dos palestinos, né, que tem lá um menor poder aquisitivo e obviamente um menor poder bélico. Então já é, né, de vários que vocês viram aí na aula anterior e que acompanham nas aulas de geografia e também de história, né, essas complexidades aí territoriais, essas disputas de territórios, a territorialidade, como é falado na habilidade, no objeto, né, e tem principalmente essa questão aí, né, das inimizades por questões étnicas, por questões culturais. Né, professora Luiz, quer comentar alguma coisinha aí sobre a questão da Palestina? Sim, na verdade, essa questão palestina, ela dá mais um exemplo da construção que a gente fez nas aulas de história na semana passada e nessa semana, né? Os problemas que dificultam a autodeterminação dos povos, né? A gente comentou sobre os indígenas no Brasil, né? A herança colonial dificultou. No caso dos africanos, isso também é difícil, os conflitos internos surgem por conta justamente de que, no passado, lá do imperialismo e do neocolonialismo, a questão do território dividiu os africanos, né? E eles até hoje não conseguem superar aí algumas diferenças de etnias, porque as fronteiras artificiais contribuíram para o aumento dos conflitos. E no caso aí dos palestinos e dos israelenses, tem uma questão histórica, né? Os hebreus ocuparam aquela região durante muito tempo, e aí a partir de 1800 a.C. foram várias questões que fizeram que lá depois, no século 70, os
hebreus tiveram que fazer a diáspora, né? Ou seja, viver em outros lugares fora daquela região, que sempre foi muito disputada, e aí só no século VII é que os palestinos ocupam. Mas essa reparação histórica de território para os hebreus, que são os judeus, né, veio só após a Segunda Guerra Mundial. E aí, como conciliar esses conflitos? Então, a reparação histórica ela tem que ser favorável aos dois lados, né? Foi uma coisa assim, vamos separar os israelenses, né, com um território que lhes é caro por conta da questão religiosa, mas e os palestinos? E muitas vezes, eu até comentei isso, professor Antônio, nas aulas de história, a ONU, a gente pensa assim, por que a ONU não resolve esse problema? Mas um primeiro caráter da ONU é o de observador, porque, afinal de contas, tanto os israelenses como os palestinos têm o direito de se autodeterminar, e se autodeterminar passa por saber resolver os próprios problemas de forma independente, ou seja, sem interferência externa. E aí vai da boa vontade, né, professor, tanto de israelenses como de palestinos para solucionar esses conflitos. Exatamente. A ONU, quando ela surge, né, ela surge com a missão de paz, né? Então, por isso que muitas vezes se confunde essa questão aí, mas ela não tem essa autonomia, né? Ela não tem essa questão jurídica de punir. Nós sabemos que tem o Tribunal de Haia, né, que fica na Holanda, que ela faz até os julgamentos, né? Fizeram os julgamentos dos nazistas, por exemplo, os que acharam, né? Mas é uma situação complicada porque é o que a professora falou. Os estados, eles têm as suas formas políticas de serem tratados. Tem que haver uma aliança e, lógico, tem que ter alguém lá mediando essa aliança. Isso aconteceu muito no Brasil, nos territórios litigiosos que tinha. Sempre tinha um país, né, fazendo lá, né, uma mediação entre países que faziam fronteiras aqui com o Brasil, né, a questão aí o Tratado de Petrópolis, da Coacre, o próprio Amapá, quando surge, são territórios aí que tiveram, né, uma arbitrariedade, assim, numa questão do quê? De não punir, né? Então, assim, é lógico que a gente vê que muitas vezes se sobrepõe, né, a fortaleza do país, né? Ou seja, eu sou mais forte militarmente, eu sou forte mais economicamente, isso aqui acaba afetando aí fronteiras, territórios que nós temos aí no mundo afora. Não é só no Oriente Médio que acontece isso acontece em várias partes do país, e bem citado aí pela Luísa, aí o continente africano, depois que houve aí, né, o neocolonialismo, né, e a dissolução e a divisão dos países da África em territórios que muitas tribos, muitos clãs, né, eram inimigos, e eles acabaram ficando num país aí, por isso que nós temos algumas guerras civis na África, né, que foram diminuindo com o passar do tempo, mas que ainda até hoje existe. Vamos lá no próximo slide, aí nós vamos ver um outro povo, né, os curdos, né, que também sofrem com essa questão territorial, né? O Kurdistão não é um país, porque ele não tem território, ele está aí há centenas de anos, né, nesse território, os curdos, né, mas esse território oficialmente não pertence a ele, então está a fronteira de vários países, né, e ele tem conflitos com esses países, porque os países, além daqueles conceitos éticos, né, contrários à cultura, né, ao modo de vida, tem também a questão que eu não quero perder meu território, entendeu? Então a Turquia não vai ceder, a Síria não vai ceder. Então os países na qual os curdos estão, né, formando lá a sua nação, porque é uma nação, porque é um povo, tem língua, tem escrita, eles têm tudo para ser, né, tem um Estado-nação, né, tem um governo, só que não tem o território, então ele não é considerado um país. E ele também, né, lá no Oriente Médio, tem essa relação, né, de inimizade com os seus vizinhos fronteiriços, né, mesmo não tendo território, ele tem os seus vizinhos fronteiriços através do Estado-nação, que também tem essa dificuldade aí, né, de conceitar, né, fazer aquele conceito, né, de que eu sou um país, eu tenho um Estado-nação, eu tenho um país, né? Quer falar alguma coisa, Luiz, sobre o Kurdistão, que é importante também historicamente, né? Na verdade, eu estou até de olho na próxima questão que vai ser trazida aqui na aula, que é a questão da Caxemira também, né? Também tem essa questão da posse, né, do território, e um povo tentando se prevalecer
sobre o outro, utilizando de uma força ou de uma tradição cultural, né? Isso também aconteceu lá na Caxemira. A gente vai ter um mapa, né, professor Antônio, para mostrar isso um pouquinho para os estudantes? É uma questão bem parecida, né, com povos diferentes, né, pode até colocar um mapa na tela, que é a questão aí da Caxemira, né, o Paquistão, a Índia, que também, né, começa a ter uma disputa aí por causa de território. Isso envolve, né, são alegações dos países, né, isso envolve recursos minerais, isso envolve o próprio território, né, que é rico, né, e a água, né. Então até a questão da água, e isso é importante retratar para os alunos, né, porque muito se fala, né, isso aí já vem já de um certo período para cá, dessa questão da água, de poder ter guerras, né, de países que já têm uma certa inimizade, que é o caso aí, né, do Paquistão e da Índia, por causa de água. Se esse território for para a Índia, a nascente do rio lá, ele vai cortar essa nascente, vai desviar o rio, e nós vamos ter água aqui no Paquistão e vice-versa. Isso não acontece só lá, acontece em vários países. Então são conflitos que muitas vezes desnecessários, mas que acontecem até por questões, como eu sempre falo, a questão ética, o meu pensamento, ele se sobrepõe ao outro, né? A gente vem sempre lembrar, por exemplo, do eurocentrismo, né? Principalmente na época aí das navegações, né? Que a Europa é o centro de tudo, né? Então parece que tem, né, esses países aí acabam tendo essas ideias aí, como a professora Luíse citou aí, tá? Agora nós temos uma outra que é mais recente, né? Pode colocar já na tela, que é a questão aí da guerra civil na Síria, né? Então esse conflito aí, que até hoje nós temos aí, ele tem lá acontece umas divisões no próprio país, é uma divisão interna. Vocês estão vendo aí na legenda e as cores, né? As divisões aí dentro do país. Então tem áreas aí que estão sob controle do governo sírio, então ele não tem a governança de todo o território sírio. Olha que impressionante isso, né? Que é a parte aí, né, laranja, assim, ser meio salmão, né? Mais salmão do que laranja, porque a outra parte de controle do exército sírio é laranja, né? A parte amarela aí está controle das forças curdas, olha que interessante isso, né? Nós temos aí as áreas sob controle do Estado Islâmico, né? O EI, né? Que também, né, fez, né, bastante fuzuê aí na Síria, né? E a área sob controle da oposição síria, né? E também aí áreas do controles aí de Tahrir al-Sham. Então vejam, é um país, né, que sofreu aí problemas internos políticos, né, que acabou aí fazendo com que ele internamente ele fosse dividido aí por poderes, né, poderes políticos, né? Então sem acerto, porque querem comandar da maneira deles, e o próprio governo não tem essa autonomia, né, Luísa? Quer falar alguma coisa aí sobre a Síria? Bom, eu acho que o que a gente pode complementar aí sobre a Síria são os resultados também de todas essas questões de disputas territoriais, disputas políticas. A gente sabe que é da Síria que vem uma grande quantidade de refugiados no mundo inteiro, né? Muitos até chegando aqui no Brasil, que é mais uma dificuldade que os povos enfrentam, né? Muitas vezes para conseguir se estabelecerem, conseguirem existir, porque essa questão da autodeterminação passa pela existência mesmo, eles precisam deixar o seu território. Então, às vezes a disputa escala para uma dimensão tão grande que as pessoas têm que abrir mão do próprio território para continuar sendo povo, né? Isso aconteceu com os israelenses enquanto hebreus e acontece atualmente com os sírios, né? Então é uma questão que a gente precisa olhar com muito cuidado. Essa questão da autodeterminação é uma urgência da humanidade, eu diria. Exatamente, por isso que eu falei, né? São assuntos complexos, né? Assuntos que vão além do nosso conhecimento, porque nós não estamos lá, né, enfrentando esse problema, né, que vem desde a época lá do período da Primavera Árabe, que afetou vários países aí do Oriente e principalmente do Norte da África. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí, né, um enfrentamento, entre aspas, entre Estados Unidos e China. Não há, né, uma disputa de fronteiras, né, porque obviamente aí, pelo mapa já foi observado que está bem distante, um está na Ásia e outro está na América, né, mas existe, né, aquela concorrência econômica, né, aquela disputa entre Estados Unidos e China. Eu sempre brincava com os alunos na sala de aula, né,
que os Estados Unidos sempre gosta de ter um inimigo, né? Então teve lá a União Soviética, né? Teve os ingleses aí no período aí de colonização, né? Então vai sempre aparecendo alguém aí para se cutucar. Tem a questão do terrorismo que, né, se aflorou principalmente aí na década de 1990, com os ataques, né, depois aí em 2001 das duas Torres Gêmeas. Então, são relações aí que, óbvio, pela questão dos Estados Unidos e China, são mais questões comerciais e econômicas, de poderio econômico, do que propriamente de território, como a gente viu nos exemplos anteriores, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. A gente vai ver aí um gráfico, né, mostrando essa relação dos Estados Unidos com a China, né, do déficit comercial entre eles, né, que vai do período de 1985 a 2015. Né? Então, ao valor baixo em 1985, né, chegando aí a aumentar 8 vezes esse valor durante esse período. Né? Então, vejam a relação forte economicamente entre esses dois países. Aí eu vou mostrar para vocês rapidinho 2 tabelas que mostram claramente essa relação econômica desses países aí. Ó. Nós temos aí os principais exportadores em 2018 e está lá a China em primeiro e os Estados Unidos em segundo. Né? Até coloquei a setinha do Brasil só para vocês terem uma ideia. O Brasil está em 27º, né? Isso relacionando aí dados de 2018. Mas vejam lá, né? A China, os Estados Unidos, né, estão lá em primeiro e segundo lugar como principais exportadores. Agora vamos ver os principais importadores. Então pode ir para a próxima, já pode girar aí, ó. Estados Unidos e China novamente, né? E uma diferença bem grande entre os outros valores. Né? E aí nós temos o Brasil em 28º lugar. Então a gente vê que a disputa entre esses países é muito forte, né? E há um enfrentamento comercial e concorrência para os outros países, inclusive, né, aqui no Brasil. Né, há um tempo atrás, os Estados Unidos era o maior parceiro do Brasil e hoje o maior parceiro do Brasil é a China. Né? Então, até essa concorrência afeta aqui o Brasil, tá certo? Vamos lá, Luiz, quer falar mais alguma coisinha aí, direto para a atividade? Vamos para a atividade, eu vou dar só 30 segundos para os estudantes, porque essa tá fácil demais. Dá uma olhadinha aí na tela. Qual é a principal organização mundial fundada após a Segunda Guerra Mundial? Muito fácil, né, gente? Vamos lá? 30 segundos a gente volta. Voltamos. Tá tão fácil que bombou aqui o chat, mas eu vou pegar um estudante para representar, que é o Matheus, que disse ONU, Organização das Nações Unidas. É isso, né, Pro? É isso aí, já vamos direto aí para a tela e já vamos ver, né, a resposta, né, do aluno aí que respondeu aí a ONU, Organização das Nações Unidas, fundada em 1945, ela é composta aí por 193 Estados-membros, né, e o seu trabalho aí, né, são guiados aí pelos propósitos e princípios contidos em sua carta de fundação, que principalmente aí tem a relação capaz entre os países e povos aí do mundo todo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, para não perder tempo, que a aula já está acabando. Então, órgãos multilaterais, né, são aí organismos ou organizações internacionais que podem ser conhecidas também como instituições multilaterais, criadas em conjunto com as principais nações do planeta, com o objetivo de trabalhar em comum. Esses organismos apresentam desenvolvimento em diferentes áreas da atividade humana, tá certo? E a ONU é assim, ela é uma organização e ela tem várias organizações que são aí desmembradas, que é interessante vocês estarem pesquisando. Né? Vamos lá para a próxima tela, aí tem a conferência de Bretton Woods, né, que foi lá um pontapé inicial para o poderio econômico, né, e político dos Estados Unidos no mundo, né, é aí que decreta, né, o dólar como moeda oficial do mundo, substituindo o ouro, né, e outras relações aí, como o Fundo Monetário Internacional, né, o BIRD, né, que é o Banco Internacional de Reconstrução
e desenvolvimento. Então, tudo isso aí está relacionado aí com a conferência de Bretton Woods. Vamos lá para a próxima tela, rapidamente aí, tá aí, ó, o Banco Mundial, o FMI, que tem lá, logicamente, o interesse de emprestar dinheiro para os países que necessitam. O Banco Mundial tem uma questão mais social e o FMI tem uma questão mais econômica aí, que os professores aí, com mais tempo, aí, eles podem estar trabalhando com os alunos. Vamos lá já para a próxima tela. E aí nós temos um mapa da OMC, Organização Mundial do Comércio, 164 membros, tem a sua sede localizada em Genebra, na Suíça, né, que também aí faz parte aí do comércio, e ele é muito importante nos dias de hoje, tá certo, pessoal? Infelizmente o tempo acabou, rapidamente entra aí na tela aí só para o pessoal printar aí para ter mais informações do Grupo Banco Mundial, que é um grupo, né, com bastante tentáculos aí para a economia do planeta, tá certo, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos no chat. Obrigado, Luiz, aí, pela participação mais uma vez aí, grandiosa na aula de Geografia. Eu quero agradecer a todos aí. Não esqueçam de avaliar a aula de Geografia. Um forte abraço a todos. Até mais.